Olá, sejam muito bem-vindos à aula Terminando Matemática. Eu me chamo professor Paulo Santiago. Na aula de hoje, vamos aí estudar módulo, valor absoluto, vamos estudar um pouco também de reta numérica. E trabalhando aí os números naturais e os números inteiros. Mas o nosso ponto principal é o módulo dos números inteiros. Vamos aqui. Módulo, que nem é hoje a nossa aula, ele descreve que é a distância, então essa é a distância que você pode perceber de um ponto na reta. A gente vai trabalhar um pouco aí da reta numérica até sua origem zero. Então a origem aí sempre vai partir do ponto zero, onde a gente vai ter um sentido e vai ter o outro sentido. Vamos aqui também visualizar como seria. É chamada de módulo, ou tem outro nome aqui, valor absoluto. Então, se você ver aí na sua prova, se está aparecendo aí módulo de algum número, módulo na reta numérica, então você tem que perceber aí que vai trabalhar também o valor absoluto. Pode aparecer o valor absoluto de um número, pode aparecer o valor absoluto na reta numérica. E também esse conteúdo é muito trabalhado aqui na parte da física. Então, se você estuda física, assista esse vídeo aqui e aprenda um pouco mais a trabalhar aí nas suas questões ou nas suas provas. Então aqui vocês estão visualizando a nossa reta numérica. Então essa reta numérica aqui, a gente colocou aqui o sentido negativo, que vai, e aqui o sentido positivo, que vem aqui. Então o sentido negativo, como você pode observar, sempre vai para lá, e o sentido positivo para cá. E aqui a gente centraliza o número zero. Então, nessa centralização, você pode perceber que a gente tem aqui algumas setas, vocês podem observar. Então, essas setas, tem outras aqui também, voltando, que você pode observar. Então, no sentido positivo, a gente tem um 3, o 2, o 1. E no sentido negativo, a gente tem o menos 1, menos 2 e menos 3. Lembrando sempre que a gente está trabalhando aqui a letra R, que é a representação aqui da letra da reta. Então, toda vez que você for fazer sua reta, represente com alguma letra sendo minúsculo. Lembre-se disso. Representação da reta com letra minúscula. Assista os nossos vídeos anteriores que você vai perceber um pouco sobre isso. Então, como vocês podem observar aqui, a gente vai trabalhar os módulos e o valor absoluto. Então, isso é muito importante para você. A gente vai começar aqui pelo 3. O 3 aqui, ele vem por 2 e tem uma unidade. Do 2 para 1, ele tem uma unidade, e do 1 para o 0, uma unidade. Aqui a gente deixou o menos 3 de lado, a gente pegou o menos 2 por menos 1, uma unidade, o menos 1 por 0, uma unidade também. Então vamos aqui ver. O módulo de 3, no caso sentido positivo, ele vai ser 3. Se eu quisesse fazer o módulo da origem, que é o 0, o módulo da origem sempre vai ser a origem. Então o módulo, ele serve para quê? O módulo ele vai trabalhar algumas situações na parte da matemática. Se aparecer essa expressãozinha, você vai perceber logo. Se for positivo, ele vai continuar sendo positivo. E se for negativo, vamos aqui, ó, menos 2. Módulo menos 2 igual a 2. Então o módulo que vocês estão percebendo aqui, ele serve para retirar o sinal negativo ou retirar o sinal positivo. E se ele não tiver sinal nem positivo nem negativo, ele vai continuar sendo o número ou algarismo sem sinal. Então a gente tem que perceber isso. Ó. Se ele for negativo, se ele não tiver sinal, ou se a gente colocar aqui o sinal positivo, ele vai retirar os sinais, mas ele vai continuar sendo número ou algarismo positivo. Negativo ficou positivo, positivo ficou positivo, positivo ficou positivo. Essas são as representações. Então, falei, a representação do módulo
barras verticais a representação de um número. Então a representação do módulo de 1, que ele pode observar aqui, ele vai ter alguma representação. Então essa representação vai ser em barras. Então, módulo de 1 vai ser 1. Então qualquer um que você estiver trabalhando, ele vai ser um número positivo. Então, lembre-se bem, módulo, valor absoluto, reta numérica. Vamos aqui a continuação. Na leitura, a gente pode perceber que tem uma leitura para a gente aprender como descrever, porque às vezes aparecem na sua prova. Vamos aqui o primeiro. A gente tem as barras, então as barras são módulo de sinal menos número 9. Módulo de menos 9. Eu posso colocar outra nomenclatura? Pode sim, que é aceito, e a gente vai colocar aqui outra nomenclatura. Módulo de 5. Por que a gente não colocou o módulo em positivo 5? Porque aqui não apareceu a representação. A gente poderia colocar? Pode. Vamos aqui para o próximo. Módulo de positivo, né? Mas você percebe quando você coloca positivo fica algo estranho. Vamos continuar aí colocando módulo de mais número 2. Então a gente tem que perceber a questão da leitura, que é muito importante. Então para isso eu pedi a ajuda aí do nosso colega PVzinho. Então o PVzinho está aqui, ele fala o seguinte aí conosco. O módulo de um número diferente de 0 é positivo. Está correto? Sim, está correto. Obrigado aí PVzinho. Ele falou aqui que se a gente tem um número, um exemplo negativo, um exemplo positivo, ambas tendo aí as barras verticais, ele sempre vai ser positivo. Então, lembre-se disso você. Vamos aqui aos nossos exemplos. No exemplo, pede para determinar. Determinar o quê? Determina o valor absoluto de menos 3. Então, a gente vai colocar as barras, né? Que são a representação do valor absoluto e o valor do módulo. Então, menos 3. Isso vai ser 3. Vocês estão observando que isso é uma reflexão que a gente está estudando? Daqui a pouco a gente vai ver outro exemplo. Então vamos aqui comigo. Módulo do número mais 7, ou 7 positivo. Então coloca as barras e coloca o número. Então vamos retirar o sinal. Vai ficar somente o número. Número 7. Ele é positivo? É positivo. No exemplo anterior, ele é positivo? Ele também é positivo. Então, a gente espera que você tenha entendido. Nesse entendimento, você tenha aprendido o que é módulo, o que é o valor absoluto, o que é interpretar ele na reta. Então, essa reta numérica a gente vai trabalhar em outras situações. Então, não se inscreve, não se esquece. Se inscreve e ajuda nós aí a manter nosso canal. Tá? Aquele lá, a nossa curtida aí. E compartilhe com os colegas. Então a gente espera você na próxima. Abraço a todos. Tchau.